Olá pessoal, prosseguindo a aula 3, uma segunda parte de exercícios. O tema, potencial elétrico, energia potencial elétrica e trabalho da força elétrica. Tudo bem? Bom, os exercícios desta aula, dessa parte da aula, estão no livro-texto, capítulo 5. Tudo bem? Bom, vamos lá então brincar um pouquinho com as questões que nós encontramos nas páginas 67 e 68. Vamos lá? Bom, então vamos às questões. Considere uma carga pontual de 5 microcoulombs positiva, imersa em um meio aquoso, sob um campo elétrico constante, conforme mostra a figura. Então eu coloquei aqui do lado a figura. Bom, o que nós podemos observar aqui? As linhas horizontais paralelas, elas são as linhas de força do campo elétrico. Nós temos duas linhas tracejadas cruzando perpendicularmente as linhas de força. Essas linhas são linhas de mesmo potencial. Tá? O ponto A e o ponto B estão em 100 volts e o ponto C e o ponto D estão em 50 volts. Cada uma dessas linhas, pessoal, são linhas que indicam superfícies equipotenciais. Tá certo? Bem, vamos lá, letra A. Determine o trabalho realizado para deslocar essa carga do ponto A para o ponto B. Turma, observe os pontos A e B. Eles estão sobre a mesma linha de potencial. Significa que não existe diferença de potencial entre o potencial de A e o potencial de B. Sabemos que o trabalho é justamente o produto entre a carga e a diferença de potencial. Mas como a diferença de potencial será nula, o trabalho também será nulo. Perfeito. Vamos à letra B. Agora ele quer o trabalho do ponto A ao ponto C. Qual o trabalho para mover a carga do ponto A para o ponto C? Observem que trabalho é o produto entre a carga e a diferença de potencial, no caso aqui A e C. Bom, a carga vale mais 5 microcoulombs e eu vou fazer a subtração dos potenciais de A e C. Isso vai me dar 50 volts. Portanto, o trabalho para mover essa carga será um trabalho positivo de 2,5 vezes 10 a menos 4 joules. Agora, na letra C, deveremos encontrar o trabalho do ponto A ao ponto D. Turma, observem bem que o ponto C e D estão na mesma linha de potencial, pertencem à mesma superfície de potencial. Ou seja, tanto C quanto D estão em 50 volts. Mover a carga de A a D vai me dar uma mesma diferença de potencial, concordam? Ok. Então, aplicando a mesma equação do trabalho usada no item anterior, nós vemos que a diferença de potencial também é de 50 volts. Portanto, o trabalho do ponto A ao ponto D também será de 2,5 vezes 10 a menos 4 joules. Beleza? Bom, e o último item dessa questão, ele pede para encontrarmos, definirmos o trabalho do ponto C ao ponto B. Mover a carga do ponto C ao ponto B. Se vocês observarem, C está numa superfície de menor potencial. E eu vou mover uma carga em sentido oposto, do de menor para o de maior energia. Vocês lembram das aulas de campo elétrico? E eu falei para vocês que cargas elétricas positivas tendem a sofrer a ação da força no sentido do campo elétrico. Mas o movimento que eu estou fazendo aqui é contrário até ao sentido do campo elétrico. É um movimento forçado de 50 volts para 100 volts. Então, nós sabemos que esse trabalho será um trabalho negativo. Observem. Trabalho é a carga vezes a diferença de potencial. No caso aqui, a diferença de potencial entre os pontos B e C. Correto? Bem, eu sei que eu vou pegar o ponto inicial menos o ponto final. Então, é VC menos VB. A diferença de potencial será de menos 50 volts. Por consequência, o trabalho da força elétrica será menos 2,5 vezes 10 a menos 4 joules. Como disse, um trabalho resistente, um trabalho negativo, forçado. Tá certo? Questão número 2.
Considere uma carga pontiforme fixa mais Q igual a mais 10 microcoulombs no vácuo. É dada a constante eletrostática no meio considerado, 9 vezes 10 a nona, newtons vezes metro quadrado, dividido por coulomb ao quadrado. Calcule os potenciais elétricos nos pontos A e B, distantes, respectivamente, de 0,6 metros e 1 metro de Q. Pessoal, para encontrarmos o potencial, nós vamos usar a equação do potencial de cargas pontuais. Para VA, K, a carga de A, né? Na verdade é uma única carga aqui, perdão, a carga de 10 microcoulombs dividido pela distância entre o ponto A e a carga. Então nós temos, aplicando os valores na equação, 1,5 vezes 10 a quinta volts para o potencial de A. Fazendo o mesmo para o potencial de B, porém considerando agora a distância do ponto B, a carga, nós temos um potencial de B de 9 vezes 10 a quarta volts. Na letra B, ele pede a diferença de potencial entre os pontos A e B. Então, eu vou subtrair o potencial de A do potencial de B. Então, a diferença de potencial é de 0,6 vezes 10 a quinta, 6 vezes 10 a quarta volts. Bacana, uma questão tranquila, né? Ok. Letra C. Quais são os valores da energia potencial elétrica de uma carga de prova Q igual a mais 2 microcoulombs colocada, respectivamente, em A e em B? Observe. Pelo capítulo 4, vimos que o potencial elétrico é a energia potencial elétrica dividido pela carga de prova. Vamos manipular algebricamente a equação e obtemos que a energia potencial elétrica é Q vezes VA. Fazendo as devidas substituições, a energia potencial elétrica de A é 3 vezes 10 a menos 1 joules. Faremos o mesmo para B. A energia potencial elétrica de B, então, é 1,8 vezes 10 a menos 1 joules. Na letra D, a carga de prova move-se espontaneamente de A para B ou B para A. Pessoal, espontaneamente no sistema, eu vou ter o movimento da carga da região de maior potencial para a região de menor potencial. Da região de maior energia potencial elétrica para a região de menor energia potencial elétrica. Ou seja, se o meu VA é maior que VB, logo a energia potencial elétrica de A é maior que a energia potencial elétrica de B. Nesse caso, então, a carga vai se mover espontaneamente do ponto A para o ponto B. Vamos lá. Questão 3. A figura mostra uma carga pontiforme fixa, 8 microcoulombs a carga, né? E dois pontos X e Y no vácuo. Determine o trabalho da força elétrica para deslocar uma partícula eletrizada com carga Q de 2,5 microcoulombs do ponto Y para o ponto X. Aí ele me dá a constante eletrostática. Bom, para resolvermos a questão, precisamos encontrar os potenciais de X e Y. Para o potencial de X, eu tenho Kq, distância de X. Substituo a constante eletrostática, o valor da carga, e a distância de 20 centímetros em metros, 2 vezes 10 a menos 1. Obtenho, então, o potencial de X de 3,6 vezes 10 a quinta volts. Farei o mesmo para Y agora. Só que, no entanto, a distância usada é a de Y a Q. E o potencial, então, em Y é de 2,4 vezes 10 a quinta volts. Para encontrar o trabalho, eu preciso encontrar a diferença de potencial entre Y e X. Como a carga vai ser movida do ponto Y para o ponto X, é a diferença de potencial do potencial de Y pelo potencial de X. Observem que a diferença de potencial será negativa. Por consequência, o trabalho também será negativo. O trabalho para mover essa carga de Y para X será de menos 3 vezes 10 a menos 1 joules. Beleza? Então vamos lá, pessoal, prosseguindo. Duas partículas eletrizadas, QA, menos 6 nanocoulombs, e QB, 8 nanocoulombs, estão fixas no vácuo, respectivamente, nos pontos A e B, e separadas por uma distância de 20 centímetros. Dada a constante eletrostática K0, calcule. Letra A. O potencial elétrico no ponto C a meia distância entre A e B. Pessoal, meia distância é metade, né? Então, se A e B estão separados de 20 centímetros, CA até A e C até B é 10 centímetros cada. Ok.
Sabemos que o potencial em C vai ser a soma dos potenciais de A e B, embora o potencial de A seja um potencial negativo, porque a carga de A é negativa. Fazendo as contas e substituindo os valores que nós temos para a constante eletrostática, cargas elétricas e distâncias, o potencial resultante em C é de 1,8 vezes 10 ao quadrado volts. Bom, na letra B, o potencial elétrico no ponto D, a 12 cm de A, 16 cm de B. Pessoal, a figura ao lado é a figura que mais se adequa ao enunciado, porque nós sabemos que 12 mais 16 nunca vai dar 20, vai dar 28, né? Então não tem como o ponto D estar na linha que separa a carga A e B, na linha horizontal que separa a carga AB, tá certo? Bom, então vamos lá. Aplicando a mesma ideia do item anterior, só que agora nós vamos usar as distâncias de A a D e B a D. Obtemos um potencial elétrico nulo no ponto D. Bacana? Ok. Na letra C, o trabalho é realizado pela força elétrica sobre uma carga pontiforme de 1 nanocoulombs no deslocamento do ponto C para o ponto D. Bem, sabemos que o trabalho é a carga vezes a diferença de potencial entre C e D. Ok? Substituo o valor da carga, substituo os valores dos potenciais calculados no item A e B. Nós temos que o trabalho da força elétrica para transportar essa carga de C até D é de 1,8 vezes 10 a menos 7 joules. Pessoal, atenção. O deslocamento espontâneo de uma carga é no sentido da redução da energia, ou seja, vai ser do maior potencial para o menor potencial. Perfeito? Questão 5. Uma carga pontual Q igual a 5 nanocoulombs, colocada no ponto X de um campo elétrico uniforme de intensidade 40 nanocoulombs, é deslocada até o ponto Y, distante de 60 cm de X. Calcule. O trabalho é realizado pela força elétrica. Então vejamos. Força elétrica é a carga vezes o campo elétrico. A força elétrica é 5 vezes 10 a menos 9 vezes o campo elétrico de 40 newtons por coulomb. Portanto, a força elétrica é de 2 vezes 10 a menos 7 newtons. Aplicando a equação do trabalho, que é a força vezes o deslocamento, nós temos o deslocamento da partícula em 60 centímetros, que é 0,6 metros. Então, o D é 0,6. Substituo o valor da força e temos que o trabalho da força elétrica é de 1,2 vezes 10 a menos 7 joules. Agora, para encontrarmos a diferença de potencial entre os pontos x e y, basta aplicarmos a equação do trabalho. Substituindo o trabalho da força elétrica, nós temos que a diferença de potencial é de 24 volts. Bacaninha. Vamos para a questão 6. Uma partícula com carga elétrica de 4,5 nanocoulombs e massa de 0,1 mg é abandonada no ponto A do campo elétrico uniforme de intensidade igual a 50 newtons por coulomb. A figura representa as linhas de força e duas das superfícies equipotenciais. Determine o trabalho da força elétrica para deslocar a carga de A para B. Olha só, eu vou deslocar a carga de A para B, do maior potencial para o menor potencial, da maior energia para a menor energia. Então, esse trabalho será um trabalho espontâneo. O trabalho da força elétrica será espontâneo. Força elétrica, o trabalho da força elétrica é Q vezes a diferença de potencial AB. Ok, substituindo o valor da carga, que é 4,5 nanocoulombs, o valor do potencial de A, que é 400 volts, o valor do potencial de B, que é menos 300 volts, obtemos um trabalho para a força elétrica de 4,5 vezes 10 a menos 7 joules. Na letra B, ele pede a velocidade escalar da partícula ao passar por B. Pessoal, se a partícula é abandonada em A, significa que a energia cinética inicial é zero. Tranquilo? A energia cinética inicial no ponto A é zero. Então vamos lá. Sabemos na mecânica que o trabalho da força elétrica é igual à variação da energia cinética. Então eu tenho que a variação da energia cinética é a energia cinética final, ou seja, no ponto B, menos a inicial no ponto A. Mas como eu falei, se a partícula é abandonada em A, a energia cinética inicial, energia cinética em A é zero.
Então eu tenho que o trabalho da força elétrica é igual à energia cinética em B. Ok, o trabalho é 4,5 vezes 10 a menos 7 joules, calculamos em A. E a equação da energia cinética mv ao quadrado sobre 2. Pessoal, a massa sempre em quilogramas. O que eu faço? 0,1 miligramas é o mesmo que 0,1 vezes 10 a menos 3 gramas. Divido por 1.000, eu tenho 1,0 vezes 10 a menos 7 vezes v ao quadrado. Tranquilo? Ó, o 2 eu passei multiplicando 4,5, por isso que eu já coloquei ali 9 vezes 10 a menos 7. Isolo 9, a velocidade é de 3 metros por segundo. Perfeito. Na letra C, a distância que separa as superfícies equipotenciais A e B. Bom, pessoal, eu vou usar então a equação que me dá a diferença de potencial em termos do campo elétrico e da distância entre os pontos. Nós vimos isso no finalzinho do capítulo 4. Ok, a diferença de potencial entre os pontos A e B é o campo elétrico, a intensidade do campo elétrico uniforme, né? Vezes a distância entre os pontos A e B. Isolo a distância. Temos que a distância entre A e B será igual a 2 metros. Perfeito. Prosseguindo. Questão 7. A figura representa linhas de força e superfícies equipotenciais de um campo elétrico uniforme. Uma carga de prova Q igual a 5 microcoulombs colocada no ponto A desloca-se espontaneamente na direção e sentido das linhas de força. Qual é, em volts por metro, o valor do campo elétrico? Bom, eu havia falado para vocês que, em razão da equação da diferença de potencial em um campo elétrico uniforme, nós podemos calcular o campo elétrico em termos da tensão e da distância. Por isso, volt por metro. Então, eu isolo o campo. Está vendo como fica volts dividido por metro? Potencial sobre distância. Diferença de potencial sobre distância. Substituo o valor do ponto A, que é 40 volts, do ponto B, que é menos 20. E a distância entre os pontos, 5 centímetros em metro, 5 vezes 10 é menos 2. Portanto, o campo elétrico é 400 volts por metro. Quanto vale o potencial elétrico no ponto C? Ora, pessoal, eu sei que a diferença de potencial entre A e C é o campo vezes a distância entre A e C. Olha só, o potencial de A menos o potencial de C, é igual ao campo vezes 15 vezes 10 a menos 2. Eu estou somando a distância de 10 mais 5, que dá 15 centímetros, dividido por 100, 15 vezes 10 a menos 2. Ok, substituindo o valor do campo, o valor do potencial de A, nós vemos que o potencial de C é menos 20 volts. Perfeito? Na letra C, qual o trabalho da força elétrica para deslocar a carga de prova de A para C? Bem, aplicamos o trabalho, a equação do trabalho, que é a carga vezes a diferença de potencial. Substituo os valores da carga de prova, que é 5 vezes 10 a menos 6. O valor do potencial de A, que é 40. E o valor do potencial de C, que é menos 20. Pessoal, menos com menos dá mais, né? Então, eu tenho ali 5 vezes 10 a menos 6, vezes 60. Então, o trabalho da força elétrica para deslocar a partícula de A até C é 3 vezes 10 a menos 4 joules. Muito bem. Ok, a questão 8 é uma questão tranquila, mas trabalhosa. Ela é de uma universidade federal. Tranquilo? Vamos lá. Duas partículas pontiformes Q1 e Q2 estão fixas no vácuo, separadas por 20 centímetros. Q1 é 50 microcoulombs e Q2 menos 8 microcoulombs. A constante eletrostática no vácuo é 9 vezes 10 a nona newtons metro quadrado, coulomb ao quadrado. E o potencial elétrico no infinito é tomado como referencial. Vocês lembram o valor do potencial elétrico no infinito? Guardem isso. No infinito, o potencial elétrico é zero. Perfeito, vamos lá. Item 00. A intensidade da força elétrica de interação entre as cargas é de 90 newtons? Observem, pessoal. Pela lei de Coulomb, nós temos que K0 vezes módulo de Q1 vezes módulo de Q2, dividido pela distância que separa as cargas ao quadrado, me dá a força elétrica. Portanto, a força elétrica é de 90 newtons. Certinho, o item está correto. 11. A intensidade do vetor campo elétrico resultante no ponto M, ponto médio do segmento que une Q1 e Q2, é de 3,78 vezes 10 a 7 newtons por coulomb. Olha só, acompanhe o ponteiro do mouse. A carga 1 gera em M, ponto médio, um campo elétrico de afastamento, ela é uma carga positiva, enquanto a carga 2
gera um campo elétrico de aproximação. Se observarmos o sentido e direção dos vetores campo elétrico, sabemos que o campo elétrico resultante aqui vai ser a soma de E1 mais a soma de E2. Então vamos calcular E1. Olha só. Ih, apagou ali, pessoal. Não está aparecendo, mas E1 é igual a K0, Q1 sobre a distância 1 ao quadrado. Tá? Eu tenho 9 vezes 10 a nona, 50 vezes 10 a menos 6, 10 a menos 1. 10 a menos 1, pessoal, é a distância em metros que separa a carga 1 do ponto M. Tá certo? Ok, então o campo elétrico 1 vai ser 9 vezes 10 a nona, vezes 50 vezes 10 a menos 6, dividido por 10 a menos 2. Isso me dá 4,5 vezes 10 a 7 newtons por coulomb. Para E2, eu aplico a mesma ideia. E2 é K0 vezes Q2 sobre a distância 2 ao quadrado. Substituo a constante eletrostática do vácuo, substituo o módulo da carga 2 e a distância, que também é menos 10. Então, o campo elétrico aqui vai ser 0,72 vezes 10 a 7 newtons por coulomb. Perfeito. Agora aplico a equação resultante, que é a soma do campo elétrico gerado pela carga 1 mais o campo elétrico gerado pela carga 2. Eu obtenho um campo resultante de 5,22 vezes 10 a 7 newtons por coulomb. Ora, é bem diferente do que ele colocou, né, como resultante em M, então o item está errado. Vamos então para o item 22. Uma carga elétrica pontiforme Q ficará em equilíbrio eletrostático quando colocada no ponto N, que dista 10 cm de Q2 e 30 cm de Q1. Olha só, pessoal. O ponto N, acompanha o mouse aqui, está aqui. Ó. Eu coloco o Qzinho nesse ponto N. Eu sei que a carga 2 gera um campo 2 de aproximação em Q, enquanto a carga 1 gera um campo de afastamento. Se nós observarmos o sentido e direção dos vetores campo, percebemos que o campo elétrico resultante é a subtração entre eles. Galera, para que a carga fique em equilíbrio eletrostático, não pode haver força elétrica atuando em Q. Mas somente não haverá força elétrica atuando em Q se o campo elétrico resultante em N, onde Q está, for nulo. Então, se essa resultante for nula, eu posso afirmar que a força elétrica sobre a carga é nula. A força resultante sobre a carga é nula. E, por consequência, ela estará em equilíbrio eletrostático. Então, vamos calcular E1 e E2. Olha só, E1, aplicando a equação do campo elétrico para uma carga pontiforme, substituindo os valores da carga, que é 50 vezes 10 a menos 6, da constante eletrostática, 9 vezes 10 a nona, e da distância que separa Q1 ao ponto N, que é 3 vezes 10 a menos 1, eu obtenho um campo elétrico 1 de 5 vezes 10 a sexta newtons por coulomb. Faremos o mesmo para E2. Substituindo os valores, nós obtemos um campo E2 de 7,2 vezes 10 a sexta newtons por coulomb. Agora eu calculo a resultante. Olha só, a resultante foi de menos 2,2 vezes 10 a sexta newtons por coulomb. Wesley, um campo resultante negativo? Sim, pessoal, não se preocupem. Esse campo resultante negativo é porque eu estou subtraindo E1 de E2. Se ele ficou negativo é porque o campo E2 tem uma intensidade maior do que E1. O que significa isso então aqui para mim? Que a resultante aponta para o sentido do campo elétrico E2. Qual a direção dela? Horizontal e sentido para esquerda, tudo bem? Bom, mas nós vimos que o campo elétrico resultante em N não é nulo. Portanto, não é possível que a força elétrica no ponto N, quando eu coloco a carga Q, ela seja nula. Se a força elétrica resultante, no caso, se a força resultante, que é a força elétrica, é diferente de zero, não é possível que a partícula fique em equilíbrio eletrostático. De novo, como o campo elétrico resultante é diferente de zero, a força elétrica também será diferente de zero. Se a força elétrica é diferente de zero, a força resultante não vai ser nula. Também vai ser diferente de zero. Então não tem como a partícula de carga Q ficar em equilíbrio eletrostático. O item está errado. Item 33. O potencial elétrico no ponto P, situado a 15 cm de Q2 e a 25 cm de Q1, vale 1,32 vezes 10 a sexta volts? Ok, pessoal. No ponto P, aquele ponto situado lá em cima que nós vimos na figura, ele será obtido em potencial resultante como a soma dos potenciais de 1 e 2, ou seja, o potencial em P será a soma do potencial da carga 1 mais a carga 2. Vamos calcular o potencial de 1, K0, Q1 sobre D1, e o potencial de 2, K0, Q2, D2.
Substituindo na equação do potencial resultante, eu vou colocar em evidência o K0. Substituo os valores das cargas e das distâncias, sempre em metros. Nós obtemos um potencial elétrico resultante em P de 1,32 vezes 10 a sexta volts. O item está correto. Ok, prosseguindo o item 44. O trabalho realizado pelas forças elétricas para deslocar uma carga pontiforme, Q, igual a 1 microcoulomb do ponto M até o infinito vale 3,78 joules? Bom, pessoal, vamos lá. Nós sabemos que o potencial no infinito é nulo. Então precisamos definir apenas o potencial em M, no ponto médio, e depois calcular o trabalho. Bom, no ponto M, o potencial vai ser a soma do potencial gerado pela carga 1 mais o potencial gerado pela carga 2. Aqui nós temos os valores, na verdade as equações para cargas pontiformes, né? Potencial de cargas pontiformes, no caso para Q1 e Q2. Substituo na equação para o potencial do ponto médio, do ponto M. Coloco o K em evidência. Substituo os valores das cargas e das distâncias e da constante eletrostática. Obtemos um potencial do ponto M de 3,78 vezes 10 a sexta volts. Ok. O trabalho da força elétrica, então, será a carga vezes a diferença de potencial de M ao infinito. Perfeito? Ok, fazendo a substituição da carga elétrica de prova, da carga pontiforme de 1 microcoulomb, do potencial de M, 3,78 vezes 10 a sexta, e do potencial no infinito, que é zero, nós obtemos o trabalho da força elétrica igual a 3,78 joules. Logo, o item está correto. Bom, questão 9. Em um campo elétrico uniforme, uma partícula eletrizada com carga Q desloca-se do ponto A até o ponto B, realizando um trabalho elétrico. Mas se ela se deslocasse de A até um ponto C, no qual o potencial elétrico fosse o mesmo de B? Responda. A intensidade do campo elétrico seria direta ou inversamente proporcional ao valor do campo elétrico do trabalho elétrico realizado? Pessoal, observando a equação do trabalho da força elétrica, nós vimos que o trabalho é diretamente proporcional ao campo. Observem, se o campo aumenta, o trabalho aumenta. Se a intensidade do campo aumenta, o trabalho da força elétrica também será maior. Ok? Na letra B, qual seria a diferença de potencial? Qual seria a diferença nos valores dos trabalhos de A até B e de A até C? Justifique. Olha só, pessoal, a equação do trabalho da força elétrica para A e B e para A e C. Se a diferença de potencial de AB é igual à diferença de potencial IAC, como sugere o enunciado, os trabalhos necessariamente devem ser o quê? Iguais. Logo, não há nenhuma diferença entre eles. Tá certo? Ok, pessoal. Chegamos ao final de mais uma aula. Agradeço a presença de todos e até a próxima!